Me chamo Marcelo e sou caminhoneiro há um bom tempo. Sempre fui um cara tranquilo, daqueles que não se metem em confusão e vivem a vida na boa. Conheço cada estrada do Brasil como a palma da minha mão. Tenho uma esposa maravilhosa, a Ana, e 2 filhos, o Pedro e a Mariana, que são meu orgulho. Sempre faço questão de estar presente na vida deles, mesmo com a rotina puxada de caminhoneiro. Mas tem uma história que mudou minha vida para sempre. Aconteceu numa noite sem lua, enquanto eu dirigia pela estrada deserta do Mato Grosso. Era uma noite bem escura, apenas o brilho das estrelas e os faróis do caminhão iluminavam o caminho. Eu já estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite senti um arrepio estranho. Foi quando vi, bem ali na beira da estrada, uma criança. Sozinha, parecia perdida, e eu não podia deixar de ajudar. Desci do caminhão, o coração batendo forte. Sempre pensei em como eu reagiria se visse uma situação dessas. Meu filho Pedro, de 7 anos, sempre me abraça forte quando volto de viagem. E não pude deixar de pensar nele ao ver aquela criança ali, tão vulnerável. A menina tinha cabelos escuros e um olhar vazio que me deu um calafrio. Chamei por ela, mas não obtive resposta. A sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Quando me virei para pegar uma lanterna, a menina tinha sumido. Procurei ao redor, mas não havia sinal dela. Nada além do silêncio da noite e o som dos grilos. Voltei para o caminhão, confuso e um pouco assustado. Decidi seguir viagem, pensando que talvez estivesse cansado demais e vendo coisas. Mas então, algo começou a acontecer. Sempre que ligava o rádio, ouvia risadas de criança, como se estivessem vindo do nada. Troquei de estação, desliguei o rádio, mas as risadas continuavam, cada vez mais altas e mais próximas. Eu não sabia o que fazer. Parei em vários postos, pedi ajuda, mas ninguém acreditava em mim. Diziam que era estresse, cansaço, que eu precisava descansar. Mas eu sabia que não era nada disso. Algo tinha acontecido naquela estrada, algo que eu não conseguia explicar. Os dias se passaram e as risadas não paravam. Já não dormia direito, não comia, não conseguia me concentrar na estrada. Decidi então que precisava voltar àquele lugar, precisava entender o que tinha acontecido. Após terminar minha entrega, peguei meu caminhão e dirigi de volta para aquela estrada deserta para tentar encontrar respostas. Chegando lá, desci do caminhão e comecei a procurar qualquer pista, qualquer coisa que pudesse explicar a presença daquela criança. Andei pela beira da estrada, entrei na mata, chamei por ela, mas só o eco da minha própria voz respondia. Foi então que vi algo brilhando no chão. Era um pequeno pingente, parecia antigo, com uma foto dentro. Era a foto da menina que tinha visto na estrada. Senti um calafrio. Guardei o pingente no bolso e voltei para o caminhão, decidido a descobrir quem era aquela criança. Seguindo por aquela estrada, havia uma pequena cidade, praticamente um vilarejo. Decidi parar meu caminhão e ir conversar com os moradores de lá. Ao mostrar o pingente com a foto, ninguém reconhecia aquela menina, até que uma velha senhora reconheceu. Quando mostrei a foto para ela, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo parecia assustada. Ela me disse que aquela menina se chamava Alicia, que fazia anos que ela tinha visto a menina pela última vez. Disse que era uma história antiga, de uma família que tinha desaparecido naquela região há muitos anos. E que a filha mais nova, Alicia, nunca foi encontrada. Mas o resto da família teve um destino cruel. Seria possível que aquela criança fosse ela? Fiquei mais assustado com aquela história. Uma história triste e de tragédia. Resolvi que era hora de sair dali o mais rápido possível. Achei que tudo aquilo iria passar. Entrei no meu caminhão e comecei a dirigir, mas as risadas continuavam. E agora eu sentia que não estava sozinho. Algo ou alguém me observava, seguindo cada passo meu. Após algum tempo, em uma parada em Mato Grosso, enquanto eu tomava meu café e esticava um pouco as pernas depois de dirigir muito, ouvi outros caminhoneiros comentando sobre ter passado pelo mesmo que eu. Viu uma garota na estrada, ela desapareceu e ele começou a ouvir risadas do nada. Percebi que eu não era o único.
mas fiquei na minha, não queria reviver aquela história. Afinal, essas histórias muitos acham que é apenas uma lenda urbana, uma história para assustar viajantes na estrada. Mas para mim, era real, tão real quanto as risadas que ainda ouço no rádio do meu caminhão, lembrando-me constantemente daquela noite na estrada deserta. Até hoje, anos depois, continuo dirigindo pelas estradas do Brasil. Aquelas risadas nunca mais pararam completamente, mas aprendi a conviver com elas. Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Sou caminhoneiro, sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos e encontrando gente diferente. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa, e isso me ensinou a ser esperto e cuidadoso. Era uma dessas noites em que você só quer achar um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu estava dirigindo há horas, exausto depois de uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço estava batendo forte e meus olhos mal conseguiam ficar abertos. Foi então que vi um lugar que parecia perfeito para parar e dormir um pouco. Era um santuário abandonado, com uma capela velha e um pátio grande. Não tinha ninguém por perto e parecia ser o lugar ideal para uma pausa. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelo som dos grilos e o vento nas árvores. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei no caminhão, olhando para aquele lugar meio sombrio, pensando no tanto de história que um lugar assim deve ter. Mas no fim das contas, o cansaço venceu a curiosidade e fechei os olhos, esperando ter uma boa noite de sono. No meio da noite, fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando, e não era uma reza comum. Parecia que havia um grupo de pessoas, todas murmurando ao mesmo tempo. O som era baixo, mas constante, e ecoava pelo santuário abandonado. Fiquei deitado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem em sã consciência viria até um lugar desses, no meio da noite, para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia completamente deserto quando eu cheguei. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão. Lá fora, a lua iluminava o pátio do santuário de maneira sinistra. Foi então que eu vi. Umas figuras encapuzadas andavam lentamente pelo pátio. Elas se moviam em fila, como se estivessem em algum tipo de procissão. O coração disparou e senti um arrepio percorrer a espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas parecia amplificar qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender direito. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente, a lanterna tremendo na minha mão. A luz da lanterna iluminava o caminho à minha frente, mas quando apontei para as figuras, a luz parecia passar direto por elas, sem iluminá-las. Era como se elas fossem feitas de sombra, uma escuridão sólida que a luz não conseguia penetrar. Cada figura estava envolta em um manto escuro, com capuzes cobrindo seus rostos. Não dava para ver nenhuma expressão, nenhum detalhe de quem ou o que elas eram. Tentei chamar por elas, mas minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar ao redor estivesse pesado. Cheguei mais perto, sentindo o calafrio aumentar a cada passo. A procissão continuava, e as figuras não pareciam notar minha presença. Era como se estivessem em um transe, presos em um ciclo eterno de murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e virou-se na minha direção. Senti meu coração parar por um segundo. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedrinhas. Voltei correndo para o caminhão, o medo tomando conta de mim.
Entrei e tranquei a porta, respirando com dificuldade. Olhei para o pátio e as figuras continuavam sua procissão, como se nada tivesse acontecido. Liguei o motor do caminhão e fiquei acordado até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos daquelas figuras sombrias. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram como fumaça ao vento, e o som das orações cessou abruptamente. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso, sem sinal de ninguém. A única prova do que eu tinha visto eram minhas lembranças aterrorizantes e o medo que ainda apertava meu peito. Saí do caminhão para ver se encontrava algum sinal delas, mas não tinha nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro. Nada. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso. Fiquei me perguntando se aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. Sem querer arriscar mais nada, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o caminho até o destino, fiquei com aquela imagem na cabeça. Aquelas figuras, aquelas orações, não saíam da minha mente. Chegando na cidade, contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, outros ficaram sérios e me disseram que já tinham ouvido histórias estranhas sobre aquele santuário. Não era a primeira vez que alguém via coisas esquisitas por lá. Depois dessa experiência, nunca mais passei por aquele lugar. Sempre que tenho que fazer uma entrega naquela região, dou um jeito de desviar o caminho. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que não quero repetir. E assim, sigo minha vida de caminhoneiro, carregando essa história comigo. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me dá arrepios só de lembrar.